a graça e a paz, onde devemos firmar a nossa vida. A graça e paz. Uma boa noite a todos. Hoje estaremos falando sobre algo tão importante para a sua vida. Onde devemos firmar a nossa vida? Onde está firmado a sua vida? Bem, no livro de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24 ao 27, a palavra de Deus nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, Jesus está nos apresentando o único fundamento verdadeiro. Existem vários fundamentos. Hoje as pessoas estão se fundamentando em ideologias, filosofias, mas o único fundamento verdadeiro, Jesus está ensinando. A palavra do Senhor, as Escrituras nos ensina. Jesus não apenas citava, mas conhecia toda a Escritura. E o livro de Provérbios lhe deu a ideia principal para esta passagem. Jesus cita exatamente o que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 10, número 25. O texto diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, Jesus está citando aqui em Mateus 7, quando ele está falando da casa edificada sobre a rocha, Jesus está citando as Escrituras. Jesus está falando exatamente o que se encontra lá no livro de Provérbios, né? Que aquele que edifica a sua casa, o justo, terá fundamento seguro. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então veja que Jesus ele cita as Escrituras. Então o verdadeiro fundamento, a nossa vida tem que estar fundamentada na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Trazendo isso para a nossa vida, nos ensina que a tempestade revela o alicerce. As tempestades revelam o alicerce. Sabe quando você ouve a notícia na mídia, né? Você vê a notícia de grandes tempestades, que muitas das vezes assolam grandes cidades, e você vê a notícia que barranco despencou, e aparece o alicerce da casa. Aparece onde ela está fundamentada. É justamente isso. Justamente isso. A palavra aqui citada por Jesus nos ensina que as tempestades vão revelar o alicerce. As tempestades da vida vão revelar aonde a sua vida está firmada. As duas casas, aparentemente, são iguais antes da tempestade. Aqui, na passagem do texto lido, as duas casas, aparentemente, são iguais antes da tempestade, mas o segredo está embaixo, no alicerce, no fundamento, aonde ela foi construída. E um fato importante que nós devemos notar aqui no texto que nós lemos, que os eventos se repetem da mesma forma para ambos. Veja que o texto vai repetir: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, tanto sobre a casa firmada na rocha, quanto a casa firmada na areia. Os eventos se repetem. A diferença está onde a casa estava firmada. As nossas escolhas diárias podem definir como ficaremos diante das tempestades da vida. Veja que na época de Jesus, as casas, elas eram construídas sobre rochas, sobre rochedos, ali na Galileia, ali na região da Mesopotâmia, na Galileia, até mesmo na Judéia, era um terreno pedregoso. Mas muitos procuravam a facilidade, o terreno mais fácil.
e construíam suas casas em lugares mais fáceis. Ao invés de construir na rocha, nos lugares mais pedregosos, que dava mais trabalho, procuravam construir suas casas em lugares mais fáceis. Normalmente nos lugares mais planos, mas porém era arenoso. Esses lugares, normalmente, eram leitos de rios. Durante a seca ali, era favorável. Embora corresse uma pouca quantidade de água, então facilitava para levar os gados para beber água, a criação para beber água. Então eles procuravam um lugar mais fácil. Mas quando vinham as tempestades, o leito do rio enchia. Quando vinham as tempestades, as águas que corriam da montanha, dos lugares pedregosos, passavam por ali. Iam arrastando as casas, porque as casas estavam construídas na areia. Então veja que as escolhas, né? As escolhas diárias podem definir como ficaremos diante das tempestades. Então eu gostaria de destacar aqui sobre isso 2 pontos para nossa reflexão e colocarmos em prática. Em primeiro lugar, ouvir e fazer. O texto lido aqui de Mateus 7, 24 a 27, vai nos levar justamente isso, a ouvir e fazer. Não basta ser somente ouvinte e não colocar em prática aquilo que se tem ouvido. Na Bíblia temos vários exemplos e alerta para ser obediente à palavra de Deus. E essa obediência envolve obedecer e aplicar os ensinos na nossa vida. A fé exige uma ação. E essa ação deve ser coerente com a fé. E a fé, ela está baseada, firmada na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 1, o texto nos diz assim: Chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Então veja que Moisés está chamando o povo a ouvir e cumprir a palavra de Deus. E o sucessor de Moisés, Josué, também vai fazer a mesma coisa. Lá em Josué capítulo 24, versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Então veja que Josué está falando aqui para o povo: ouvir e praticar. Ouve o que o Senhor disse, para vocês deitar fora os deuses, ou seja, ouvem e pratiquem. Ouve e fazer. Então o texto de Mateus 7, 24 a 27 vai nos levar justamente isso. Jesus está falando da casa edificada sobre a rocha, da casa edificada sobre a areia. Está dizendo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, ouvir e fazer. Isso nos mostra como é importante observar e praticar os ensinos de Jesus. O que acontece hoje é que as pessoas não querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Por isso, não sabem como agir quando vêm as tempestades. Então elas estão desesperadas e por isso vem a ruína e sofrem as consequências por não ouvirem o que Jesus tem a dizer. O primeiro passo para ter uma vida firmada nos ensinos de Jesus é dar a oportunidade para Jesus falar. Mas hoje a maioria não quer ouvir Jesus falar. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, o versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, no versículo 2 ele completa: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então veja que nós precisamos de ouvir o que Jesus tem para dizer, para aprendermos. Mas hoje muitas pessoas não querem ouvir Jesus falar, não querem ouvir o que Jesus tem para ensinar. Por conta disso, quando vem as tempestades, elas entram em desespero e não sabem como agir. Porque não basta ouvir, tem que fazer. Agora, como é que a pessoa vai fazer? Como é que a pessoa vai agir, se ela não ouviu como deve fazer? Então é necessário ouvir a palavra de Deus. E hoje muitos não querem mais ouvir o que Jesus tem para ensinar, né? Jesus, ele exigia que seus ouvintes colocassem em prática o que ele dizia. Não apenas ouvissem, mas colocassem em prática. Os ensinamentos de Jesus só se tornam importantes para nós quando as traduzimos em ação. Não tem sentido alguém ir ao médico se não está disposto a fazer o que o médico está ordenando. Não há coerência nisso. Hoje milhares de pessoas que vão à igreja ouvir as pregações
sabe que é verdade o que Jesus ensinou. E ela sabe que o que está escrito na Bíblia é verdade. Mas não faz. Hoje temos pessoas que são apenas religiosas. São religiosas. Vão na igreja porque tem um costume da igreja. Elas até acreditam que o que Jesus ensinou é verdade. Elas até acreditam que a Bíblia é verdade, mas não praticam. Por conta disso, você vê pessoas com 20, 25, 30 anos de igreja, infiéis, não colocam em prática. Não são dizimistas, roubam a Deus, mente, são mentirosas, são hipócritas, querem ensinar aquilo que não aprenderam, roubam a Deus, não são fiéis a Deus. Por quê? Ouvem, mas não praticam. São pessoas que construíram sua casa na areia. Quando vem a tempestade, desabam, porque não tem segurança na vida delas. Bem, quem quiser ser seguidor de Jesus tem que praticar duas obrigações: ouvir e fazer. Se quiser ser seguidor de Jesus, tem que ouvir o que Jesus ensina e fazer o que Jesus ensina. O segundo ponto para destacarmos é que precisamos alinhar as nossas vidas com os ensinos de Jesus. O texto que lemos deixa claro que a obediência aos ensinos de Jesus é o único fundamento firme para a nossa vida. A promessa é que toda a vida fundamentada na palavra de Deus estará segura quando vier a tempestade. Ela está segura porque ela é ouvinte e praticante da palavra de Deus. Obediente significa obedecer. Então, quando vem a tempestade, ela está segura, está firmada na rocha, está firmada em Cristo. A mensagem principal do qual o texto que nós lemos ali é que o construtor prudente construía sua casa sobre a rocha, uma base sólida, firme. Espiritualmente dizendo, este fundamento é Cristo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o fundamento verdadeiro? É Jesus. Não é a sua ideologia, a sua filosofia, não é a religião, não é o dogma religioso, não é nada disso. O fundamento é Cristo. É Cristo. Espiritualmente dizendo, este fundamento é Cristo. Então, a sua vida deve estar firmada nisso, baseada nisso, em obediência à palavra e os ensinos de Jesus. Todos nós estamos construindo todos os dias nossa própria vida. A nossa vida está em construção diária. Todos os dias acrescentamos tijolos a essa edificação. E a estrutura da nossa vida é construída em cada palavra que falamos, boas ou ruins, em cada gesto, em cada pensamento, em nossas atitudes. E nem todas são iguais. Algumas são prudentes e outras são insensatas. O fato de alguém ouvir a palavra de Deus não significa que haverá mudança na vida dela. Jesus adverte que ele é o fundamento, ou seja, devemos viver de acordo com o que Jesus ensina. Então, o fato da pessoa ir na igreja, vai lá na frente ler versículo, diz que tem um cargo na igreja, é diácono, é professor, é não sei o quê, e ele não vive, é um hipócrita, é um fariseu. Ele não conhece a Cristo. Ele não tem um relacionamento com Cristo. Ele está se relacionando com talvez, até mesmo com uma instituição religiosa. Está se envolvendo até mesmo com a obra do Cristo, do Senhor, sem conhecer o Senhor da obra. Tem muitos que estão vivendo isso. A obediência à palavra de Deus são os pilares que separam uma fé viva de uma fé vazia. Tem muitos que têm uma fé vazia. Tem muitos. A casa construída na rocha representa aquele que ouve e pratica. E o resultado é que a pessoa permanece firme durante as lutas e as tempestades, diante das adversidades, diante das lutas, diante das tempestades. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, ele permanece firme quando vem as tempestades. A base determina o destino. A base de onde é construída essa casa vai determinar o destino. A base da nossa vida, onde está alicerçada a nossa vida, vai determinar o destino de cada um. A casa na areia caiu. A casa na rocha continuou firme. Os dois construtores tiveram a oportunidade de fazer a escolha. Enfrentaram as mesmas tempestades. As duas casas pareciam ser iguais por fora, mas o que ninguém vê
O alicerce vai mostrar aonde está firmada a casa. Muitas das vezes você vê uma casa bonita, né? Mas é o alicerce que vai sustentar aquela casa. Não é a aparência externa. Muitas das vezes você vê uma pessoa com aparência de ser um cristão. Mas quando vem a tempestades, mostra exatamente onde está fundado. Muitos estão fundados na religião. Quando vem a tempestade, ele não suporta, ele não fica firme. Por quê? Porque a vida dele não está firmada em Cristo. Ele está firmado numa religião. Está firmado nas suas ideologias, nos seus pensamentos, nos seus próprios conhecimentos. A maneira que cada pessoa enfrenta as tempestades, como ela se comporta diante das dificuldades, revela exatamente onde está firmada a sua vida. Veja que o mesmo que sucedeu ao homem que estava com a sua casa firmada na rocha, também sucedeu ao que estava firmado na areia. A diferença, o vento, os rios, a tempestade, a chuva, esses eventos vieram sobre as duas casas. A diferença é onde ela estava firmada. Conclusão: não basta frequentar uma igreja, ter em casa uma Bíblia aberta no Salmo 91, como muitos fazem, decorar vários versículos e não praticar. Conhecer doutrinas, dogmas de religião, ser devoto, dar esmolas, nada disso é fundamento. A diferença está em cavar, ir ao fundo, mergulhar na palavra de Deus e praticar, ser obediente. As dificuldades chegam para todos. Independente da sua fé, as dificuldades, as adversidades, a luta vem. As tempestades virão. O que impede a destruição da sua vida é aonde você está firmado. Eu quero orar por você, para que você medite nessa palavra. Firme a sua vida em Cristo. Firme a sua vida na palavra do Senhor. Ouça e pratique. Seja obediente. Ouça e faça. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Coloque a sua vida na rocha, onde espiritualmente é Cristo, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço pelo teu Espírito ministrar em nosso coração os ensinos para as nossas vidas. Para que possamos ter as nossas vidas firmadas na verdade, e a verdade é Cristo, Senhor. Para que aquele que deseja ter uma vida alicerçada, aquele que deseja permanecer firme diante das tempestades e permanecer firme até o fim, não venha a ser simplesmente ouvinte, mas praticante. Seja encorajado a viver em obediência à palavra do Senhor. E somente o teu Espírito pode encorajar essas pessoas a viverem na verdade. Por isso eu te peço, ó Deus, repreenda todo espírito de religiosidade, todo espírito de fariseu, todo espírito de hipócrita, de mentira, todo espírito de aparência. Repreenda esse espírito que atua na vida de muitos. E por isso, quando vem as tempestades, não ficam firmes, se rendem à mentira, ao pecado, ao comodismo, se rendem aos homens, às ideologias, ao comodismo, ao fascínio do mundo, à alegria passageira, porque não estão firmados na rocha. Aquele que está firmado em Cristo, ele permanece fiel à tua palavra. Então te peço, ó Deus, que coloque no coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem o temor. A tua palavra diz que é impossível agradar a ti sem fé. E a fé vem pelo ouvir a tua palavra. E aquele que ouve a tua palavra e crê na tua palavra, coloca em prática. Vive, porque assim é a tua vontade. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus.